Olá, eu sou a professora Ana Lídia e estamos reunidos para a edição de mais um programa Roda de Saberes. É um evento organizado pelo Laboratório de Didática, o LAD, do curso de Pedagogia da Univale. Gostaríamos de agradecer o Colégio Ibituruna, que nos recebeu, a coordenadora pedagógica da Escola da Educação Infantil, a Lívia, a diretora pedagógica, a Cristina, que também está nos recebendo, o professor Valdicélio, que hoje vai mediar a discussão, para muitos conhecido como Celinho, A temática que a gente vai discutir hoje é: que tal um olhar mais atento para a arte na educação infantil? Então, vamos discutir, trocar experiências, trocar saberes sobre arte e educação infantil. Para iniciar a nossa discussão, nós vamos convidar a diretora pedagógica da escola, a Cristina, que está nos recebendo e vai fazer um pequeno depoimento, vai nos contar uma experiência que ela teve no início da sua trajetória docente com respeito à arte e educação infantil. É um prazer receber vocês aqui hoje no Colégio Ibituruna, com esse tema tão importante que arte na educação infantil. Sabemos que é fundamental os elementos que compõem a arte, essa área de conhecimento, a arte, Trabalhar com a sensibilidade, com a criatividade, principalmente com a estética. E eu tenho, sim, uma experiência para contar para vocês, que é dizer que quando eu iniciei, aos 17 anos, na minha sala de alfabetização, eu me deparei com a situação, um dia que era para festejar Dia dos Pais, comemorar Dia dos Pais, eu passei uma atividade, que era um desenho, um rosto de um pai, e pedi para que todos colorissem. E, no exato momento, eu me deparei com uma criança que tinha colorido o rosto de roxo. E eu fiz esse questionamento. Por que só ele tinha colorido de roxo? E ele me devolveu com a resposta, assim, ingênua, mas que me fez pensar a vida toda, e hoje eu estou contando para vocês. Que ele me disse assim: quando eu saí de casa, o meu pai estava roxo de raiva. E é isso. Hoje eu estou trazendo para vocês, porque isso me marcou, me fez repensar a prática, e eu acho que é o que aqui vocês vão ter hoje, essa oportunidade. Quero aproveitar para agradecer a Univale, agradecer na pessoa do Valdicélio, na Ana Lídia, essa oportunidade, principalmente de estar trazendo esse foco aqui para os nossos profissionais do Colégio Ibituruna. Muito obrigada. A gente começa com a nossa indagação, tema, problema, da nossa discussão de hoje. Que tal um olhar mais atento para a arte na educação infantil? Lembrando, então, que a educação infantil ela compreende as idades de 0 a 5 anos, mas não podemos esquecer que até os 11 anos, então, eles ainda, na sociedade, são crianças ainda. Nós temos os alunos até 11 anos, então nós podemos pensar sobre a arte para esses infantes também, porque às vezes as crianças, ao saírem da educação infantil, quando chegam nos anos iniciais, a arte acaba. Acredita-se que é só alfabetizar e deixa-se um pouco o desenho, deixa um pouco, então, as relações com o corpo, com o movimento, as relações cênicas para outros profissionais, e o professor regente vai esquecendo um pouco dessa arte para estas crianças. Então, vale para a gente pensar também
para esse público também, né? O que a gente tem a oferecer a eles, o que eles têm a oferecer a gente. Nós temos que pensar muito sobre isso, e é que eu vou deixar uma sementinha, então, na cabeça de cada um desse problema. Então, para isso, a gente tem que pensar primeiro dessa arte presente na sociedade. A arte, ela está presente na sociedade desde a pré-história. Então, desde os homens primitivos, já se faziam arte. Os homens, eles dançavam para homenagear deuses, então eles, conversavam através de grunhidos, que eles dialogavam e se entendiam. As crianças da mesma forma. Vamos pensar crianças de 1 ano, de 0 ano, a qual a oralidade, está numa fase ainda comprometida pela sequência de palavras, que eles ainda não dão conta de muitas palavras, mas eles conseguem se entender. Eles conversam uns com os outros, eles pedem o brinquedo ao outro. Se a gente pensar nessas duas idades, 0, 1 ano, as crianças, eles fazem muita arte, não a arte de ser levado, mas a arte propriamente dita a partir daquele produto que eles acreditam que estão explorando. Quando tem, então, 2, 3, 4, 5 anos, nós percebemos um produto. Mas será que esse produto, ele é o mais importante? Não, senhores professores. O mais importante é o processo. Nós temos um processo que ele deve ser muito mais significativo do que um produto. O que essa criança, ela desenvolveu durante determinado período de trabalho? Quais foram as falas que essa criança disse que eu pude então colocar em meu relatório? Muitas das vezes isso é muito mais significativo do que eu mostrar um desenho lindo e maravilhoso que a criança fez e eu somente colocar ele exposto nas paredes e depois de 1 semana eu ter que tirar aquilo. Então, durante esse processo, com certeza, os significados trazidos através da arte que as crianças estão fazendo, eles serão muito mais aproveitados e muito mais prazerosos. O problema hoje que nós enfrentamos com a arte na educação infantil é o professor não instigar a criança a crescer e a fazer cada vez mais. Nós temos uma autora, que ela é o ícone da arte educação no Brasil, e por que não dizer hoje ela mundialmente, que é a Ana May Barbosa. Ana May Barbosa, ela propõe para a gente uma abordagem triangular. Nessa abordagem triangular, ela acredita que os estudantes, os alunos, as crianças, elas têm que passar então por um triângulo, a qual ele não tem início e ele não tem fim. Ele pode começar por qualquer uma dessas áreas, sendo elas a contextualização, a apreciação e o fazer artístico. Ou seja, nós temos então que contextualizar a arte, nós temos então, historiciar essa arte, não é só apresentar um determinado artista para a criança, mas contar a história desse artista para essa criança, de onde que ele veio, qual que é a função desse artista. Eu percebo muitos trabalhos hoje com Romero Brito, salve Romero Brito, mas nós temos outros também tão bons quanto ele. Vamos pensar em Van Gogh, por exemplo, que tem cores vibrantes. A história de Van Gogh é uma história maravilhosa. Ele era esquizofrênico e fazia obras de arte magníficas. Então, quer dizer, olha a inclusão também sendo inserida dentro da arte-educação, que vem dentro da escola. E se a gente pensar, por exemplo, em escola em tempo integral, a gente pega todas essas relações e nós podemos extrapolar os muros da escola, como o Freinet coloca para a gente, olha, lá em 1800. O que o Freinet ele traz? Vamos fazer aulas passeio, professor. Vamos levar as crianças para além muros. E se a gente leva as crianças para fora da instituição, a qual elas vão perceber o mundo que está à sua volta, com certeza, quando elas retornarem para dentro da sua turma, elas não farão mais o sol amarelo, a árvore com a copa verde e o tronco marrom.
Ela vai poder fazer a árvore da cor que ela quiser, o sol da cor que ele bem entender. Por quê? É a visão de mundo que está sendo ampliada. Se pensarmos, nós não temos somente árvores verdes. E quando a árvore está ficando envelhecida, ela não vai ficando amarelada, avermelhada, até ela ficar marrom? Aí o professor fala, está errado, criança, não é assim que faz, as árvores são verdes. Não, é a visão da criança. Tem uma outra autora, que é a Adriana Friedman, que ela traz muito a relação, a assimilação do real ao eu. Então, esse real ao eu é a mistura da realidade que a criança ela vivencia e que ela está vivenciando, misturada então à ficção, ao mundo do faz de conta. Onde está o mundo do faz de conta? Está em nós professores e nas próprias crianças. Quando a criança oferece um chazinho para a gente e a gente toma esse chazinho e fala, nossa, isso já está muito amargo, coloca açúcar para mim. Aí a criança vai lá, coloca uma pitadinha de açúcar. E você toma, agora melhorou. E quando ela vai, então, fazer a representação desse momento que aconteceu, desse chazinho que estava ruim, e depois desse chazinho que melhorou, ela vai fazer o desenho. Ela vai colocar o professor, vai desenhar. Se o professor tem cabelos longos, ele vai colocar a professora de cabelos longos. Se tem curtinho, ele vai dar conta então, de fazer o professor com cabelos curtos. Então, a criança dentro da arte, por si só, ela começa a se perceber no mundo misturado a estes elementos do faz de conta. Então, essa seria a primeira questão da abordagem triangular, que é essa contextualização. E depois vem a apreciação. Como levar as crianças para apreciar? A gente pode e deve sair com as crianças para conhecer galerias de arte, ir ao teatro, levar essas crianças, então, na sala de computador para que elas possam, então, ver, perceber. Celi, mas lá na minha escola não tem internet, não tem computador. Você seleciona. Nós, professores, nós somos pesquisadores. Em casa, então, nós vamos fazer uma seleção de imagens, nós vamos levar, então, essas crianças, o meu computador, ou talvez o da escola com o pendrive, e para que eles possam, então, perceber quais são as imagens de determinados artistas. Nós temos inúmeras possibilidades de apreciação, e, claro, elas têm também que apreciar as obras uma das outras. Não adianta eu, criança, fazer uma obra e ela ficar para mim mesmo. Por que não socializar com elas as obras que os outros colegas fizeram? Então, a obra da criança 1, a criança 2 dá uma olhada, perceber o que ela fez, a criança 3 vê a do 1 e por aí sucessivamente. É importante que a gente, então, dê oportunidade, né? Hoje, com a sociologia infantil, por exemplo, tem muita relação da ouvir a criança, escutar essa criança. Escutar é fundamental, você dá oportunidade. Eu sempre falo isso. Pessoal, a gente tem que se preocupar com a criança que fica quietinha demais, não a criança que está passando por um momento de agitação. É a fase delas. Elas querem correr, elas querem mexer em tudo, elas são curiosas. E quanto mais curiosas as crianças são, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de pedagogia de projetos. O que a pedagogia de projetos traz, então? A partir da curiosidade da criança, eu começo a desenvolver os meus próprios projetos. Quem que escolhe os projetos? As próprias crianças. Sobre o que essa turma quer falar, então? Nós queremos falar então sobre cores, ótimo. Então nós vamos falar sobre cores. Que tipo de cor? Qual a cor que vocês conhecem? Outra coisa, falar de cor não quer dizer que eu falo do vermelho hoje, amanhã a criança sai com um pirulito vermelho, aí depois na terça-feira a criança sai com um balão vermelho, na quarta-feira eu vou pintar o rosto das crianças de vermelho, e a criança só conhece vermelho, porque na outra semana, quando eu ensinar, por exemplo, o azul, que cor que é essa? Eles vão falar o quê? Vermelho, porque foi o que eles aprenderam.
mas as cores, a gente vai ensinando para as crianças. Olha o mundo, olha esse local que nós estamos, ele é imerso de diversas cores. Então a gente consegue falar sobre elas, sobre diversas cores ao mesmo tempo. Eu não preciso focar em uma só. Fora que nós temos diversos brinquedos que nós podemos utilizar para também estar ensinando. Então, falar dessa arte na educação infantil, né, e na educação como um todo, eu me apropriar desse mundo que está à minha volta. Eu tenho um mundo colorido, eu não tenho um mundo somente preto e branco. Eu tenho um mundo que traz para mim uma gama de conhecimento e que a criança ela vem assimilando e se apropriando desses conhecimentos. E o terceiro ponto, que é o fazer artístico. Nós temos que levar em consideração que a criança ela é um artista por natureza. Aí o que me deixa muito triste algumas vezes é que na educação infantil às vezes é muito focado a arte, né, bem perceptível, e quando chega nos anos iniciais, aí elas deixam de fazer, o fazer artístico ele fica para trás, porque as crianças são cobradas a serem alfabetizadas o tempo todo, a ler, a escrever, mas lembre-se, na educação infantil eu também posso alfabetizar, afinal de contas as crianças elas vêm de um mundo letrado. Claro que eu não vou alfabetizar o Bá mais Lá, que é bala, que é como a maioria de nós aprendemos, acredito eu. Mas eu tenho estratégias através de brinquedos, através de jogos pedagógicos, que vão então fazer a apropriação dessa alfabetização. Não vamos esquecer desse mundo letrado. Então, quando a criança passa para o ensino fundamental, o desenho é deixado de lado. Aí, o que me deixa muito triste é quando eu falo assim, por exemplo, com essas idades, vamos fazer um passeio, né? E aí, quando voltamos, vamos fazer um desenho daquele passeio. Eu não sei fazer, professor. Como a criança não sabe desenhar? Isso é muito triste. E isso, nós professores, nós temos que ter essa vontade de estimular cada vez mais. Sabe quando a criança faz somente uma casinha, sabe, no fundo, e aí você fala assim, tá ótimo, fez a casinha, lindo, maravilhoso, e guarda. Sendo que você pode falar, peraí, de quem que é essa casa? Essa casa, ela estava sozinha, não tinha nada do lado, nem uma árvore. Ah, professor, tinha uma árvore sim. Ah, não, então faz essa árvore. Não tinha flores, não? Essa árvore era de quê? Qual o fruto da árvore? E aí eu vou instigando a criança a fazer mais. É diferente daquele professor que simplesmente deixa estar. Que o que a criança entregar para ele está de bom tamanho, porque ele simplesmente cumpriu o seu horário e o seu momento e o seu espaço ou o seu horário de arte. Não. Nós devemos instigar o tempo todo, fazer a criança pensar. A arte, eu sempre falo que ela é o primo feio da educação. Ela só tem uma aulinha por semana, né? Ela é vista ainda lá no fundo, mas é através da arte que eu consigo desenvolver projetos interdisciplinares, por exemplo. Eu consigo envolver tudo dentro da arte, todo esse mundo que está à nossa volta. Se eu pensar nesse inter que está dentro, a arte está dentro da gente, ela não sai da gente. Por mais que eu fale, enquanto adulto, eu não sei fazer, mas se eu pegar, eu faço. É o quê? É um estímulo que eu tenho. E quanto mais esse estímulo ele é feito, mais eu vou dando conta. Sabe quando a gente faz um barquinho de papel, né, com origami, a gente tem que fazer as dobraduras do barquinho, aí simplesmente o professor pega o barquinho, então cola, né, na folha 4 e guarda, porque ele vai mandar no portfólio da criança. Para quê? Qual o sentido disso? Sendo que a criança ela pode colocar esse barco no chão, ela pode soprar o barco. Professor, o barco fica na água. Ah, é verdade, vamos pegar uma bacia d'água, vamos colocar os barquinhos então para eles flutuarem dentro d'água.
mostra a realidade para essas crianças. Eu não vou mostrar um mundo de mentiras, um mundo ilusório. Não, eu vou deixar elas vivenciarem. E aí eu consigo trabalhar inúmeras coisas, vou desenvolver inúmeras coisas com essa criança. Se eu coloco o barquinho no chão para ela soprar, eu vou estar trabalhando a língua da criança, posteriormente vai trabalhar a oralidade dela. Se eu coloco o barquinho na água, peraí, mas esse barquinho, vamos fazer onda? Eu mexo a água então para fazer as ondinhas, esse barquinho vai se movimentar. Depois as crianças podem imitar corporalmente o movimento desses barcos. Esse barco pode depois virar uma história, e essa história ela vai ser escrita pelo professor, e depois ela vai virar então um texto coletivo que vai ser lido com a turma, que posteriormente pode virar uma dramatização. Olha um monte de coisa que eu consigo trabalhar com uma única atividade. A gente vê muitos professores falando assim, por favor, fala algumas atividades para mim que podem ser trabalhadas com as crianças, porque as minhas esgotaram. Não temos bula. Não existe bula para se trabalhar atividade com criança. Existem ideias. As ideias são dadas e aí elas são assimiladas, são recriadas e são desenvolvidas. Como que elas serão desenvolvidas? Aí cada professor vai trabalhar num eixo que nós chamamos da criatividade dele. Mas eu não sou criativo, me desculpa então, você está no lugar errado. A educação infantil, ela precisa de pessoas criativas, de pessoas com força de vontade, de pessoas que querem a mudança. Tem um livro que ele chama Praxis na Formação de Educadores Infantis, que ele traz um artigo que ele tem uma citação que fala assim, que é da Borges. Nunca professor em toda a sua vida, criança vai aprender tanto quanto na educação infantil. Educação infantil, ela aprende sem precisar falar disciplina A ou B, ela aprende tudo de uma vez, e tudo em pouco tempo. Então a educação infantil e a arte nessa idade, ela tem que ser vista com um olhar muito mais minucioso, um olhar muito mais aguçado. Então esse fazer artístico, ele tem que ser estabelecido o tempo todo com as crianças. Então eu faço, eu aprecio a arte e eu vou contextualizar a arte. A mudança do meu olhar e do olhar dos professores para este conteúdo chamado arte, ele só veio muito tarde, que foi pós-LDB de 96. Claro, antes fazia-se educação artística. Então, acredito que a maioria, de nós adultos, nós aprendemos o quê? O sol amarelo, a casinha com triângulo, com o retângulo, com os quadrados, foi isso. É uma coisa que hoje a gente não pode passar para as crianças. Por que a criança ela só aprende a desenhar assim, se eu mostrar para ela que é assim? O que a gente deve fazer? A criança fala assim, professor, desenha para mim uma casa. Ao invés de eu ir lá desenhar a casa para ele, eu vou parar e falar assim, como que é a sua casa? Eu nunca vi a sua casa, desenha para mim a sua casa. Eu vou instigando ele a fazer o que ele está vendo no mundo, o que ele está percebendo no mundo. Isso é muito mais eficaz. As casas, elas são diferentes. Tem casinhas, tem casarões, tem cada casa uma cor diferente. Tarsila do Amaral, modernista no Brasil, olha, exímia brasileira, que foi para a Europa estudar durante um tempo, depois voltou então em 1920 para o Brasil. Ela fez inúmeras obras, a qual ela colocou casas multicoloridas, porque era a visão dela referente à favela no Brasil. Ela não via a favela no Brasil como um lugar, como a maioria das pessoas veem, como um lugar triste. Ao contrário, ela via a favela como um lugar alegre, como um lugar de pessoas que estão juntas. E se a gente leva para a criança essa visão, por exemplo, de favela, a gente consegue trabalhar agora a sociedade. A gente mostra que a sociedade não é esse monstro como a TV, por exemplo, transparece. Hoje a mídia, ela é o grande monstro da educação.
O grande monstro em todos os sentidos, porque eu levo as crianças, por exemplo, para fazer arte dentro da sala de vídeo, ou para assistir um DVD, e aí eu caio sempre nas mesmices, nos mesmos desenhos sempre. E para piorar, as crianças podem nem se movimentar na hora que tem um personagem cantando. Fazer arte, pessoal, não é ficar também só no desenho. Aí o que a LDB ela traz para a gente então, pós-96? A arte dividida então em 4 linguagens, em 4 vertentes, sendo ela as artes visuais, as artes literárias, as artes cênicas e as artes sonoras. Então, trabalhar música, teatro, literatura e as questões com as artes plásticas visuais, elas estão em consonância para um desenvolvimento integral desse sujeito. E aí, não só na educação infantil, mas em toda a educação. Toda educação, ela precisa perpassar por essas 4 linguagens. Eu preciso mostrar para a criança que ela está apta a fazer qualquer uma dessas linguagens. Porque aí também aquela criança que não tem talvez uma aptidão visual, ela tem uma aptidão cênica, e ela pode escolher. Ela vai lá nas artes cênicas, ela vai estabelecer uma dança, ela vai estabelecer então um teatro. Lá nas artes sonoras, a qual a criança então, ela vai desenvolver então a sua audição, trabalhar essa musicalização. Não é ensinar as crianças a tocar. Lembrando, a arte ela não está aí para formar artistas, não mesmo, mas ela está na educação para formar apreciadores, para formar críticos, para formar cidadãos que vão fazer reflexão sobre determinados elementos da arte. Isso é mais importante, isso é mais significativo do que eu querer que o meu aluno ou que a minha criança ela desenhe muito bem, ou que ela pinte aquarelas muito bacanas. Não. Eu tenho aquelas crianças que fazem desenho torto. Eu lembro de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, grande arquiteto, foi um grande arquiteto no Brasil. As obras dele estão aí até hoje para a gente poder perceber. E o que Oscar Niemeyer fazia? Todos os seus desenhos eram muito tortos, mas ele tinha ideias. As ideias hoje na arte, elas valem muito mais, Então, eu levar essa criança para que ela possa então passar por essa abordagem triangular e seguir as 4 vertentes da arte, isso é muito mais importante do que eu já levar desenhos prontos para as crianças, que é outra crítica para a gente repensar. A gente começar a extinguir mesmo os desenhos xerocados. Eu levar um desenho xerocado para a criança, eu estou quebrando uma fase do desenvolvimento da criança, que é a fase da criação. Claro, não significa que eu nunca posso levar. Claro que um momento ou outro eu posso levar, mas com qual objetivo? Qual a minha intencionalidade? Eu tenho sempre que pensar qual é a minha intenção referente àquela atividade que eu vou desenvolver com a criança. De repente, por exemplo, eu vou levar um boneco, e aí nesse boneco eu quero dividir as partes do corpo humano, cabeça, tronco e membros, por exemplo. Então, primeiro eles vão colorir, afinal de contas eles são crianças, eles vão querer colorir o desenho, e logo em seguida eu vou pedir para que eles recortem as partes do corpo para depois montar um quebra-cabeça. Ok, tive intencionalidade? Tive intencionalidade. O que não pode ser feito é simplesmente a criança foi lá, desenhou e está lá de todo tamanho, vamos colorir, e aí eu vou guardar aquele desenho, pronto, eu não tive intenção nenhuma. Eu tenho que estar o tempo todo estimulando essa criança com as cores. Celinho, mas eu vou falar com minha criança assim, faça então a cor da pele. Mas que cor que é a pele? A gente vive no Brasil, um país
miscigenado, várias cores, várias tonalidades. Então aí muitos professores, quando a criança pinta o bonequinho de azul, vai lá e briga com a criança. Fala assim, não, mas onde você viu alguém com a pele azul? Aí a criança fala, eu assisti o desenho, o filme, né, Avatar. Tomara que todas as crianças, elas pensem em retrucar o professor com essas falas. Eu assisti o Simpson, que é amarelo. Eu vi os Smurfs, né, azuis também. Então, os desenhos, eles estão aí com essa multicor, e nós temos que se apropriar. Muitas vezes a criança ela já sabe, ela percebe o corpo dela. Claro, eu posso perguntá-la, que cor que você é? Que aí eu trabalho também identidade. Olha isso que legal. Você trabalha raça, você trabalha respeito com o outro, né? E aí quando você pergunta sobre cores, por exemplo, para que ela estabeleça as cores do próprio corpo, aí ela começa a fazer essa assimilação do real ao eu o tempo todo. Mas eu deixo a criança, ela vivenciar este mundo fictício, esse mundo imaginário, né? Dentro do que é estabelecido a partir da minha intencionalidade. Não significa que isso é uma regra, pessoal, tá? Então, se a minha intencionalidade é que as crianças façam aquele desenho de determinada coloração, porque depois elas vão então desenvolver outras áreas, ok. Sabe quando a gente trabalha cores primárias, secundárias, terciárias com as crianças, a questão da teoria das cores? Não é só trabalhar assim. Sabe quando você faz a mistura das cores primárias, né, que vão gerar as cores secundárias, e a gente trata isso em formato de mágica? Para eles é muito mais interessante. Então olha só, a mistura então do amarelo com o azul, que cor que será que vai sair? Aí quando eu misturo então, e eles percebem essa mistura, é muito mais rico do que eu levar a cor verde pronta. Eles estão percebendo que o amarelo misturado ao azul, ele está se tornando a cor verde. Eles estão percebendo na prática que isso está acontecendo. Isso então seria o nosso fazer. E depois que a criança ela possa se expressar. A maioria das vezes, aí lá no ensino fundamental dos anos finais, a gente fala assim com os alunos agora, né? O que é arte, pessoal? Aí eles param, silêncio absoluto, aí um ou outro fala, a arte é expressão de quê? De sentimento. Mas de sentimento de quem? Porque, por exemplo, eu trabalho com teatro, nem sempre que eu estou em cena, eu estou expressando um sentimento. E se o meu teatro foi comprado? Aí eu apresentei um espetáculo sobre Hitler, e aí quer dizer então que o meu sentimento de Hitler era aquele que então eu sou um matador, eu quero matar todo mundo? Não, não pode. Então não é isso, mas ela é expressão de vários sentimentos, então, não é de um. Isso eu tenho que mostrar para eles. Eu me expresso de diversas formas, através das artes visuais, através das artes cênicas. O meu corpo, ele fala o tempo todo. Quando a criança chora, ela não está expressando algo, ela está falando através do choro. Então isso é arte, isso é o corpo dela reverberando. A criança, quando ela fica nervosa, então ela está se expressando através daquele nervosismo, e isso é arte. A criança, pessoal, ela tem diversas fases sentimentais. Ela ama, ela tem raiva. A criança, ela também vai chorar porque alguém desagradou ela. Ela morde porque tomaram algo dela, e a mordida é algo muito sério. Ela está querendo falar algo através dos dentes. Depois ela esquece os dentes e aproveita da mão, né? Ela descobre que ela tem mão que é mais forte, né? E eu vou mostrando que essas partes do corpo, né? Que essa mordida, que esse tapa, é uma fase que ela vai passar, que foi uma fase comum. Porém, como trabalhar isso dentro da arte, através das expressões?
E essa expressão artística, ela vai virar uma comunicação. Porque quando ela desenha, quando ela atua, quando ela mostra então para o outro, ela está então demonstrando algo que ela vivenciou. Voltando em Van Gogh, ele expressava-se através dos desenhos dele, das obras dele. Tá? Então, ele, ao tempo todo, ele estava demonstrando algum tipo de sentimento a partir daquilo que ele acreditava. Van Gogh, ele pintava suas telas tão forte, o sentimento que ele usava era tão verdadeiro, que ele perfurava a sua tela. Por isso que as cores que Van Gogh usa eram cores tão vivas, e até hoje elas estão aí tão vivas para a gente. Logo que eu comecei a atuar na docência do ensino superior, eu ouvi uma aluna contar, né, uma vivência dela no que diz respeito à arte. Ela disse que um aluno, ela já atuava na educação infantil, e um aluno dela ia ganhar um irmãozinho, então naquele dia não tinha ido à escola. E aí ela propôs para a turma confeccionar um cartão, né, de boas-vindas para essa criança que estava nascendo, irmãozinho do coleguinha de escola. E aí todo mundo desenhou, né, mostrou o seu fazer artístico, e uma criança riscou a folha toda de preto, de cima e embaixo, todinha, né? E ela ficou preocupadíssima com aquilo, chamou a família, conversou. E aí, numa simples conversa da mãe com a criança, o menino respondeu: não, mãe, isso é uma explosão de felicidade, né? Ganhar um irmãozinho é muita alegria, né? Então, é conversar, é perguntar, né, o que está acontecendo, é o que o professor Celinho comentou. E essa casa, né? O que mais que tem perto da casa? É instigar mesmo a criatividade, não só nossa, mas das crianças também. Eu ouvi também uma aluna que ia apresentar um trabalho na faculdade, uma aluna que se expressa bem, né, tem segurança, mas ela estava preocupada com um determinado trabalho. E aí eu falei: não se preocupe, você estudou, você dá conta. Adulta, né, a aluna já na faculdade. E aí ela falou assim: se bem que eu cresci apresentando muito teatro na escola, falando para um monte de gente, não tem que ter vergonha. Então, a arte, ela contribui, né, para a oralidade, como o professor Celinho falou, e às vezes a gente vai ver reflexos disso até mesmo na adolescência, na fase adulta, né? Então, depende muito da criatividade de cada uma, né, e cada um de nós, e, consequentemente, instigar a criatividade das crianças. A gente agora gostaria de ouvir vocês. Nós temos aqui alunas do curso de Pedagogia da Univale, professores e professoras do Colégio Bituruna, né, a gestão pedagógica, alunas bolsistas do PIBID. Então, eu tenho certeza que vocês também podem compartilhar conosco o que vocês estão vivenciando no cotidiano de vocês. As professoras que vieram aqui do Colégio Bituruna são as professoras que eu coordeno, mas não só da educação infantil ao segundo ano do ensino fundamental. E quando o Celinho colocou que a criança, ela tem essa fase infantil até os 9 anos, então até o 5º ano, a gente às vezes perde tanto
Quando chega lá no primeiro, nem tanto, né? Porque aqui no colégio, o primeiro ano ainda está no espaço da educação infantil. Mas depois, no segundo ano, eles sobem a rampa dessa escola. E esse subir a rampa tem um significado enorme. Significado para eles, que eles cresceram, que agora não são mais criança. E nós temos esse cuidado também de mostrar. Então, hoje, ao trazer as professoras aqui, inclusive professora de inglês está aqui, literatura está aqui, mas a gente está lembrando disso. Lembrando que a arte é importante em qualquer fase da vida escolar. Até lá, no 9º ano, ainda trabalha, é uma parte do currículo, a arte é uma parte do currículo. Então, muito obrigado por terem vindo aqui, todas as professoras, vocês todos, e que bom que a gente teve essa oportunidade de receber vocês todos aqui. Meu nome é Carla, né? Eu sou aluna de pedagogia, estou no 3º período, lá na Univale, eu faço PIBID também. E eu lembro de um relato, eu estava escutando a Ana Lídia falando sobre a criança ter colorido a folha toda de preto. E eu lembro de um relato das minhas colegas, delas falando que um aluno coloriu, acho que para o Dia das Mães, se eu não me engano, a folha toda de preto e muito, muito, muito forte. E a professora ficou também preocupadíssima, as professoras ficam muito preocupadas, né, com criança colorindo as folhas de preto. Por que não? Preto também é uma cor, gente. E aí a professora ficou preocupada que estava acontecendo alguma coisa com aquele menino, até que o menino foi falar: não, tia, porque fala tia, não, tia, a minha mãe é cega. Eu quero que ela passe a mão, eu quero que ela sinta o que eu fiz para ela. Aí eu, nossa, gente, a gente encontra tantas coisas, tantas histórias, e a gente não sabe o que passa por trás da mente daquelas pequenas crianças, e a gente fica preocupado por coisa à toa, por bobeira, por cores que elas colocam forte. Vai que elas querem usar as cores fortes. Igual a criança, outro relato, a criança coloria o sol de roxo. Por que a criança não pode colorir o sol de roxo? A gente colocar o sol de amarelo. Gente, o sol é branco. Queria falar para vocês, o sol é branco. Por que ela não pode colorir de roxo? É a cor dela. Não, eu só queria agradecer, eu queria deixar esse relato para vocês. Muito obrigada, tá? Olá, gente. Meu nome é Andréa. Eu sou professora na Escola Municipal Paz e Coelho Simões, que fica ali entre o Centro e o Vila Mariana. E eu estou tendo o prazer de ser a supervisora dos PIBIDs, né? Uma delas estão por aqui perto. É um prazer, né, estar escutando falar de arte. Gosto muito. E pegando a carona na Lívia, que ela está falando que arte, né, não é essa preocupação só da educação infantil, apesar que, né, a minha caminhada toda é na educação infantil, mas é essa análise enquanto mãe também, porque aconteceu uma vez que lá em casa os meninos chegavam, né, estavam no ensino fundamental, os dois, e falavam: ai, que tédio. Por que quando a gente entra de 1ª a 4ª série, a gente não pode fazer arte? Dá para você comprar massinha para a gente? Aí eu falei assim, gente, já pensou? 8, 9 anos, aí comprar massinha, comprar algumas tintas, e no espaço, no terraço lá de casa, tem um azulejo perto assim, da ducha. Eu falei assim, então vamos pintar lá no azulejo da ducha, né? Não tem problema, na parede, né, não vai ter problema, né? O seu pai não vai achar ruim com a gente. E aí nós pintamos, gente, pintou à vontade. Só que eu não tinha observado que o azulejo não era liso. Ele era caracachinto. Mas quando aí, como diz o maridão, chegou em casa assim, André, você é doido, você deixou os meninos pintar no azulejo, ela manchou tudo. Não tem problema, nós vamos lavar. Então, toma, crianças, ó, aqui vai esfregando até sair, mas ficou lá aqueles requisitos de tinta, assim, bem longe. Mas é uma coisa, é uma necessidade, gente. O ser humano, ele tem essa necessidade do riscar, do rabisco, que é essa fase rupestre, desde que o mundo é mundo, né? E qualquer pessoa, se a gente estiver muito tempo num lugar que a gente estiver inquieto, a gente quer rabiscar algum papel, né? Quer fazer alguma coisa. E a educação infantil, ela nos oportuniza refletir mais, ter uma leitura maior realmente, porque o ensino fundamental, o ensino médio, ele acaba passando de liso sem fazer essas coisas. E a educação infantil nos faz ter essa leitura maior.
E o município nos deu a oportunidade de a gente estar fazendo algumas formações sobre arte, né? O município nos ofertou um curso há muito tempo atrás, em 2000, através da UFMG, né? Tivemos grandes professores, mestres, doutores da arte, que a gente fez teatro, dança, tanto, né, as artes visuais, passeio pela cidade, observação, e no qual a gente fez realmente uma releitura da cidade, né? Quando a professora falava, nossa, vocês têm um ponto aqui na cidade maravilhoso, que é o Pico de Ibituruna. E de onde a gente vai, a gente enxerga o pico, e aí a gente tem a oportunidade de fazer o que é um desenho de observação, né? Outra técnica era um desenho de interferência, que quando a gente coloca uma figura, e aí você vai criar alguma coisa através dela, né? Um desenho de memória, desenha alguma coisa por onde você passou, o que te faz lembrar. E, nesse tempo, durante essa semana, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho, que era um desenho de interferência. E, no início do ano, eu contei uma história de Michele Acoca, que é As Aventuras de Bambolina, que é uma boneca de pano, e o livro nem tem escrito nenhum, são só cenas, e a gente vai conversando sobre a história. Tá, e aí eles falaram assim, André, então, depois a gente pergunta, vamos colocar o nome da turma e escolher boneca de pano. Né? E aí a gente vai estar fazendo uma boneca de pano e a gente vai estar levando para casa, compartilhando essa história. Pois bem, aí essa semana, na técnica de arte, coloquei um triângulo no meio da folha, um triângulo preto, e falei que eles podiam criar alguma coisa através daquela figura, que é a técnica do desenho com interferência. E aí, lamentavelmente, todos começaram a fazer casa. Ah, é um triângulo. Ah, mas é o telhado que está aqui, André, vamos fazer uma casa? Eu falei assim, gente, mas a gente pode pensar em outra coisa. Aí, claro, à luz do dia, assim, uma falou assim, pois eu vou fazer a boneca de pano. Aí, gente, eu fiquei assim, muito feliz, porque, por exemplo, em 18 crianças, né, as 17 fazem uma casa, mas uma mais, né, feliz lá fez uma boneca de pano. Ah, então faz aí, deixa eu ver como é que é. E o triângulo era o chapéu, e fez a boneca lá, e fez outras coisas. Então, assim, essa coisa dessa arte impregnada que a cultura vem, que a família e, sei lá, outros professores, que deixa essa coisa que a gente tem que fazer. É casa, é nuvem, é sol. E ainda bem que, de vez em quando, quem está no município encontra com a Adelaide, né? Foi minha professora de arte quando eu estudei, ainda bem que ela está no município ainda, de vez em quando ela dá umas formações e fala assim mesmo. Que é esse desenho estereotipado que o adulto colocou, que tem que fazer o sol, e além de fazer o sol, ainda tem que colocar uma carinha nele. E às vezes os meninos chegam de outra instituição e vão fazer isso, e a gente pergunta, mas por que tem cara? Vamos olhar para o céu, não estou vendo ninguém rindo para mim. Como é que é? Não é uma coisa misturada, branco com azul, sei lá se é amarelo, se é branco, mas está misturado lá. Então, de dar oportunidade mesmo, vamos criar alguma outra coisa, por que não fazer? Mas é uma coisa que eles veem impregnado nisso. E a mesma coisa é a questão quando a gente fala de TIA, mas não quer dizer porque a cultura veio assim, enquanto a instituição era assistencialista, nós vamos continuar assim. Então, a gente tem que dar a oportunidade do novo mesmo, a gente está tendo a oportunidade de fazer essa leitura. E hoje as escolas, principalmente as municipais, que enquanto eu vivo lá, né, elas têm oportunidade, porque o MEC está nos enviando muitos livros. Tem livros de artes muito bons. Né? Lá na casa do professor tem, a Rosenvelberg vem falando algumas dessa questão do fazer, do apreciar, depois que você faz, colocar numa semana. E lá na escola a gente tem aquele muro de azulejo onde a gente pinta à vontade. Né? E logo no início do ano, as crianças que chegaram para mim, elas vêm de outra instituição. E aí nós apresentei, ó, esse aqui é o espaço, a gente pode pintar à vontade, né? Pode, cada um escolhe, e só não vamos colocar cada pincel numa tinta, não vamos misturar, mas vocês podem escolher e fazer o que quiserem, e aí pintando. Só que eu tinha esquecido de falar para eles que aquilo ali fica uma semana, né? Não é só a nossa turma que vai pintar. E quando a gente estava trocando de espaço, as meninas auxiliares estavam lavando o azulejo. E aí eles pararam e depararam com aquilo e falaram assim, mas Andréia, ela está pintando a nossa arte. Por que você está fazendo isso? Você está lavando, a gente é que pintou isso. Elas, desculpa, eu falei assim, não, gente, já passou uma semana, agora ela vai lavar e as outras turmas irão pintar. Então, assim, desculpa, eu esqueci de falar. Então, essas são questões assim, que a gente vai esquecendo. Mas elas também têm que saber, apreciar aquele tempo
e o outro vai fazer. Então, de criar espaço, porque a gente tem inúmeros espaços para poder criar isso, para dar um espaço para as crianças realmente manifestar isso. Porque a questão do pintar, também as mães ainda ficam com essa questão. Ah, meu Deus, chegou sujo, o uniforme vai lavar sim, vai sair, com o tempo sai, né, uma água. Então, a gente vem tendo oportunidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto a gente está recebendo, né, esses livros, que a gente pode estar fazendo essa nova leitura. Né, que tem muito livro de arte para a gente poder olhar outras técnicas, que não precisa ser só o papel, né, que só esse desenho pronto, que igual vem falando ainda. Porque muitos, eu acho que nessa caminhada toda, eu acho que consegue desligar desse papel, desse que tem que no dia da mãe eu tenho que fazer aquele xerox para poder dar um cartão, sendo que a gente pode fazer um cartão de colagem de várias coisas, de sucata, e a gente pode estar indo fazer outra leitura, né? Obrigada. Eu vou instigar vocês um pouquinho mais. Então, olha só. Primeiro, essas falas que nós tivemos, super importantes, a gente pensar o quê? Primeiro, o erro maior, muitas das vezes, começa de casa. Né? Quando a gente, por exemplo, o que os seus filhos fizeram naquele azulejo de Caracaxeira era uma obra de arte. O pai não viu enquanto arte. Né? As crianças devem ficar... E quando lavou, continuou sendo uma obra, porque ficou os resquícios, né? Talvez esteja uma coisa lá meio suja, meio... Né? Então ficou um abstrato lá. Então é a marca da criança que ficou ali. Então, quando a gente dá oportunidade... Por exemplo, eu não posso, acho ótimo isso, né? De colocar papéis na parede para que as crianças elas façam. Então, não quero que pinte a minha parede. Então, coloca um papel para que dê essa oportunidade. Aí eu me recordo das escolas europeias, né? Que é as escolas Reggio Emília, né? Junto com as concepções de Loris Malaguzzi, né? Então, ele traz as relações do atelierismo. Então, com o atelierismo, as crianças, tudo fica na altura das crianças. Então, tem papel no chão, tem azulejo na parede para eles pintarem, eles podem pegar folha seca para fazer colagem, eles utilizam daquilo que tem naquele espaço. Eles percebem que tudo vira arte. Aí a gente não vem só nessa ideia, vou usar só sucata. Não, tudo na vida eu posso fazer arte. E aí, o que eu quero dar mais um empurrão na nossa discussão é a relação das datas comemorativas. O que nos prende muitas vezes a uma arte massificada é eu chegar, eu tenho que fazer arte para o Dia do Índio, aí eu vou lá e faço cocá, eu tenho que fazer o cartão Dia das Mães. Gente, se eu ficar preso em arte, em data comemorativa, eu vou ter que ficar vivendo por ela o ano inteiro, porque o Brasil, nós somos repletos de datas comemorativas. Esqueçam da data comemorativa e lembre-se da cultura. Falar do índio, por exemplo. Aí eu vou lá no Dia do Índio e vou falar só naquele Dia do Índio. Não. Nós temos, então, uma cultura sobre esses índios. Então, o que são esses índios? O que eles comem? Qual a apropriação desses alimentos para os índios? Qual a riqueza de fontes de energia e vitaminas que os índios têm? Aí eu não chego somente para, fazendo cocá. O cocá vai ser um produto depois. Vamos pensar no processo que eu tenho, que vai ser o quê? 1 mês, 2 meses? É uma cultura infinita que eu tenho para falar. E aí eu termino aí? Não. O índio não tem mãe, não? Claro que tem. Aí com o índio já dou sequência para o Dia das Mães. Aí eu consigo então fazer um paralelo de algumas datas. Mas eu não preciso focar, por favor, em datas comemorativas. Senão a arte ela não vai caminhar. Isso não é fazer arte. Isso é seguir um padrão tradicional de planejamento, que é o planejamento por datas comemorativas. Esqueçam da arte por data comemorativa. Então, só para a gente enriquecer um pouquinho mais essa discussão. Minha preocupação, estendendo a todos que estão presentes, é que na direção de escola a gente ainda percebe muitos profissionais que insistem na cultura realmente do desenho estereotipado. Infelizmente, nós ainda encontramos isso e a gente participa de muitas palestras, a gente participa de estudos, O município tem nos dado oportunidade muito grande, que nós temos
2 horas ou 2 horas e meia, todos os dias de formação com os profissionais dentro das instituições. E a gente ainda percebe que eles participam, né? A maioria, né, dos professores, lógico, tem uma gama de oportunidades, levam para as crianças, trabalham maravilhosamente bem. Mas ainda nós temos uma minoria que eles resistem às mudanças. Eles participam das palestras, participam dos estudos, igual a gente está aqui nessa roda de saberes, tudo que foi falado é muito importante. Eu espero que todos saiam daqui com uma visão diferenciada. Mas, infelizmente, nós teremos ainda uma boa parcela que vai para casa e vai esquecer o que foi discutido aqui. Vai chegar segunda-feira na sua sala de aula e vai levar um desenho do inverno para a criança pintar. Então, isso muito me preocupa, certo, gente? Essa questão mesmo, nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração para o novo. Porque a arte não é só pintura, certo? Nós temos esculturas, nós temos passeios, você vai com a criança passear, recolhe o lixo da rua, monte uma arte com o que você recolheu. Então, tudo isso é arte. Há muitos profissionais preocupados com o que ele tem que mostrar para as famílias. No final do semestre, no final do bimestre, eu tenho que montar aquela cartilhazinha, aquele livrinho com os desenhos, as pinturas das crianças para o pai ver o que eu estou trabalhando. E esquece que nós temos várias formas de se fazer um portfólio de uma criança, certo? Dentre elas, a mais interessante são as fotografias e os vídeos, né? Qual? Que é uma arte também, né? Como o Celinho bem lembrou. E isso é o que a gente está tentando, né, melhorar, o que a gente está tentando levar mesmo para dentro das instituições. Não estou aqui falando que nós temos profissionais que não fazem isso. O que eu estou dizendo é que nós não temos que viver mais no 90%, no 98%. Nós temos que ter 100% de profissionais realmente interessados em estar fazendo a arte da maneira correta. A arte realmente que vem de dentro da criança, não é a que eu levo para ele. Tá bom? Então, pessoal, é interessante nós vermos e percebermos esses depoimentos, que a gente já percebe o quê? Olha a abordagem triangular sendo feita em uma simples discussão. Aqui nós já apreciamos as falas, estamos vivenciando essa contextualização e com a intenção de fazer, um fazer diferente. Então, o que eu deixo para vocês, né, nesse dia maravilhoso que é discutir sobre arte, que se pudesse a gente ficaria horas e horas discutindo, a gente valorizar o traço da criança, o traço em sua plenitude, tá? Das diversas formas, pensar na criança como um sujeito pensante, um sujeito que faz arte das diversas formas, seja através do movimento, seja através então das artes visuais, das artes sonoras. Então é pensar em como eu irei praticar, contextualizar e apreciar daqui para frente, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando, né? Mas a discussão não encerra aqui, né? Eu espero que esse tema instigue a cada um e a cada uma a continuar, né, pensando e repensando as suas práticas, usando de trabalhos mais criativos e, consequentemente, instigando a criatividade das nossas crianças. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Colégio Ibituruna, em nome da Lívia e da Cristina. Agradecer à professora Elisete, do curso de Pedagogia, que está presente, o professor Celinho, e as professoras do Colégio Ibituruna, a cada aluna, né, do curso de Pedagogia. E se tem alguém representando outra instituição, que às vezes eu, né, não estou ciente de qual instituição, agradecer a cada um que compartilhou conosco os seus saberes e as suas experiências. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar e que realmente a gente não fique só no discurso, né? Que isso faça parte da nossa prática. A roda, ela sempre termina com as palmas.